Queridos, abra comigo, por favor. Pode se sentar. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Peço que você abra, por favor, comigo. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículos 3 a 4. Esta é a última exposição da série de mensagens, Uma Família Segundo o Coração de Deus. E nesta série de exposições, nós vimos que marido e mulher, uma vez que se casaram, se tornaram uma só carne e formaram uma família. E embora sejam fisicamente uma só carne, através do ato íntimo, do ato sexual, muitos maridos e mulheres não vivem como uma só carne. Os projetos estão distantes de serem um único projeto. O jeito de pensar ainda está distante de ambos pensarem da mesma maneira. E nós vimos muitos acertos de casais e de famílias nas Escrituras. E vimos também muitos erros. Vimos princípios que devemos aprender com estas famílias. E precisamos novamente relembrar aquilo que nós vimos, e eu peço que você relembre no decorrer dos dias que virão, ouvindo novamente as reflexões nos casamentos, nas famílias pelas quais nós analisamos nas Escrituras. E orem como casal, como família, para que vocês amadureçam a ponto de terem unidade de propósito, unidade de motivos para viverem como família. Que não sejam uma só carne somente fisicamente, mas nos propósitos, nos projetos, no respeito, na bondade, no trato amoroso de um com o outro. E concluímos essa série de exposições analisando a vida de Áquila e Priscila, um casal que a gente conhece muito pouco, mas que aparece diversas vezes nas páginas do Novo Testamento. Priscila também aparece em determinadas traduções com o nome de Prisca. A Prisca é a mesma Priscila. Não sabemos se é um apelido que deram a ela, mas algumas traduções trazem o nome Prisca. Então é a mesma Priscila. E em Romanos, capítulo 16, versos 3 e 4, nós temos a seguinte narrativa: saúdem, diz-nos o apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Que saudação maravilhosa! O apóstolo Paulo, comissionado como apóstolo aos gentios, aquele que escreveu 13 livros de 27 do Novo Testamento, manda uma saudação especial a este casal casado, Áquila e Priscila. E Paulo diz aqui: eu tenho um carinho muito grande por esse casal. Eles me ajudaram. Eles não ajudaram somente a mim, mas eles ajudaram os gentios. Eles foram úteis à igreja de Jesus. Nós notamos um casal que agia como um time. Homem e mulher crentes em Cristo Jesus. Homem e mulher lutando para amadurecer no conhecimento e na intimidade com Jesus Cristo. E porque este casal lutava para amadurecer na intimidade com Jesus Cristo, a gente nota que eles formaram um time. Quando há julgo desigual, só o homem é crente ou só a mulher é crente, nós sabemos que o casamento se torna um grande desafio. É por isso que é fundamental, pais, que nós desde cedo inculquemos no coração dos nossos filhos que não existe namoro missionário. Pai, mas eu amo, diz a adolescente. Mãe, mas eu não consigo me ver sem ela, é o amor da minha vida, diz o jovem de 18 anos para os seus pais. Sentimentos são enganosos. Nós precisamos construir nossas vidas sobre valores sólidos revelados na palavra de Deus. E o que a palavra de Deus declara de maneira clara é que julgo desigual é um grande desafio. Que harmonia ou comunhão pode existir entre luz e trevas. E este casal sai ganhando, porque nós estamos diante de um homem e de uma mulher que temem a Deus. E o lar onde apenas um dos cônjuges teme a Deus de verdade, pode testemunhar o quanto é difícil
desenvolver e praticar a vida cristã sem a presença do cônjuge. Nós temos aqui esse casal maravilhoso, Priscila e Áquila, que formavam um time. E a gente vai caminhar rapidamente pelos textos das Escrituras que nos informam sobre a vida desse casal. Áquila e Priscila aparecem pela primeira vez no livro de Atos, no capítulo 18. O ano era 50 depois de Cristo. O imperador romano chamado Cláudio havia mandado todos os judeus e os cristãos embora da cidade de Roma, porque alguns judeus vieram de Jerusalém, de uma Páscoa que aconteceu em Jerusalém, e eles ouviram sobre Jesus Cristo, que havia morrido na cruz e era o Messias. Estes judeus permaneceram em Jerusalém há alguns dias, e eles viram uma grande manifestação que foi o dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2. E muitos judeus que estavam em Jerusalém, na ocasião da Páscoa e da festa do Pentecostes, se converteram e voltaram para a cidade de Roma, onde eles moravam, a capital do império. Quando esses judeus, agora cristãos, voltaram para a cidade de Roma, eles começaram a pregar em alto e bom som que Jesus era o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Na cidade de Roma, então começou a existir duas facções: os judeus de carteirinha, e os judeus convertidos ao cristianismo. E eles começaram a ter dissensão, conflitos entre si. O imperador Cláudio, o homem mais poderoso do mundo da época, não queria saber de judeu, não queria saber de cristianismo, não conseguia entender essa divisão dentro do judaísmo, judeu e judeu cristão. E para resolver esse problema, ele disse: eu quero que todo mundo vá embora. Ele expulsou todo mundo de Jerusalém, de Roma. Houve um êxodo. Áquila e Priscila faziam tendas, eram construtores de tendas. Entenderam que seria melhor se assentarem na cidade de Corinto. Corinto era uma cidade multicultural. Era uma cidade que recebia todo tipo de religião, gente de tudo quanto é lugar do Império Romano. Então eles imaginaram que poderiam trabalhar em paz, exercer sua fé em paz ali. Foram para Corinto. O apóstolo Paulo estava saindo de Atenas, em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 18, Paulo chega à cidade de Corinto. E o texto de Atos capítulo 18 nos diz, nos versos 1 a 4, depois disso, deixando Atenas, Paulo foi até Corinto. Lá em Corinto ele encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, vieram de Roma. Priscila era sua mulher. Eles vieram da Itália porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, talvez na sinagoga, porque Paulo, onde chegava, procurava uma sinagoga para pregar Jesus Cristo como cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. E o texto nos diz que, como tinham o mesmo ofício, Paulo começou a morar com eles, e ali trabalhava com eles fazendo tendas. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gentios. Aqui começa a nascer a igreja na cidade de Corinto. Paulo fica 1 ano e meio na cidade de Corinto, morando na casa de Áquila e Priscila, trabalhando com Priscila e Áquila. Agora vejam bem, que discipulado extraordinário Priscila e Áquila receberam. Nada mais, nada menos que o próprio apóstolo Paulo. Imagina você almoçar com o apóstolo Paulo, as conversas teológicas, Oswaldo, as dúvidas sobre Jesus Cristo, as perguntas sobre o retorno de Jesus Cristo. Você, como bom judeu, conhecia muito bem o Antigo Testamento quase que decorado. Você perguntando, Cristo sendo revelado nas páginas do Antigo Testamento, lanchando, jantando com Paulo, morando com Paulo 1 ano e meio. Ali nasce a igreja de Corinto. Nós vemos um casal que se converte junto, nós vemos um casal que bebe da mesma fonte, que é Paulo, que foi inspirado por Deus para escrever 13 cartas do Novo Testamento. Nós vemos um casal que enfrenta uma séria crise, mas essa séria crise não os separa. Algumas pessoas dizem que há uma crise muito grave
que vem sobre alguns casamentos. Alguns chegam a dizer que essa é a crise mais severa, que é a crise financeira. Esse casal experimenta a crise financeira. Eles estão muito bem alojados na cidade de Roma. Da noite para o dia, um decreto real bate à sua porta e diz: estão expulsos de Roma. Eles perdem sua clientela, eles perdem seu trabalho, eles perdem sua casa, eles perdem seus relacionamentos e eles são obrigados a vagar pelo vasto Império Romano à procura de uma nova cidade para se alojar, à procura de novos clientes que nem sabia da qualidade de seu trabalho. Crise financeira, uma séria crise de mudança. Mas nós não vemos em nenhum versículo bíblico que este casal tenciona se separar, que este casal grita um com o outro, que este casal ofende um ao outro. Nós vemos esse casal passar pela séria crise financeira, mas com os olhos em Deus, no Deus a quem eles temiam, sabendo que o Deus a quem eles temiam conduziria suas vidas, ainda que eles caminhassem por aquela estrada da crise. Porque não é isso que nós professamos no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. E este casal trafega pela crise financeira e permanece juntos. Esse casal, mais uma vez, precisa mudar. Paulo fica 1 ano e meio na cidade de Corinto e diz: chegou o tempo. Paulo tinha um coração evangelista, tem que mudar de cidade para proclamar o evangelho em outros lugares. E Paulo viu grande potencial em Áquila e Priscila e os convida: vamos comigo. Paulo agora, em direção à cidade de Antioquia, na Síria, ele para na cidade de Éfeso. E ao parar na cidade de Éfeso, nós vemos Áquila e Priscila com Paulo em Atos 18, versos 18 e 19. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto, 1 ano e meio. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, que era Antioquia da Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, Paulo rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto, mas quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Mais uma mudança, mais um desafio na vida desse casal. Seguem Paulo em direção à cidade de Éfeso. Paulo diz: vou seguir viagem para a cidade de Antioquia. Eu sei que vocês têm potencial para plantar uma igreja, para pregar o evangelho, para cuidar de gente. Olha que casal maravilhoso. Sabia que havia recebido investimento do apóstolo Paulo, sabia o privilégio que Deus lhes concedeu, que era ficar naquela cidade onde o evangelho não era conhecido, a fim de pregar o evangelho àqueles que desejassem ouvir. Esse casal assume esse desafio. Esse casal recebe esse desafio como privilégio. Nós observamos no livro de Atos, capítulo 18, esse casal trabalhando como equipe na instrução do grande Apolo. Sabe quem é esse Apolo? Quando Paulo começa a escrever a carta aos Coríntios, Paulo diz: eu sei que existem muitas divisões na igreja. Alguns dizem aí: eu pertenço a Paulo. Outros: eu pertenço a Pedro. Outros: eu pertenço a Cristo. Outros dizem: eu pertenço a Apolo. Apolo foi o homem que se converteu a Cristo. Um judeu de grande poder de persuasão, uma extraordinária oratória. E Apolo foi para a cidade de Corinto, depois que Paulo, Priscila e Áquila saíram. E ali Apolo pregou o evangelho com ousadia e autoridade. E a igreja de Corinto cresceu ainda mais por meio da pregação de Apolo. Mas Apolo, antes de chegar na cidade de Corinto, ele chega na cidade de Éfeso. Olha os versos 24 a 28 de Atos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso, enquanto Priscila e Áquila estavam lá, um judeu natural de Alexandria, no Egito, chamado Apolo. Apolo era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele conhecia muito bem o Antigo Testamento e pregava muito bem sobre o Antigo Testamento. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, mas ele conhecia apenas o batismo de João. O que Atos está nos dizendo? Que Apolo pregava muito bem o Antigo Testamento, ele conhecia a respeito de Jesus Cristo,
mas o conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus não era completo. Apolo não havia sido batizado pelo Espírito Santo. Ele só conhecia o batismo de João. E olha só o que aconteceu. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, que é Corinto, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Priscila e Áquila estão na sinagoga um belo dia e ouvem um homem com fluência maravilhosa, grande capacidade de oratória, falar a respeito de Jesus, das Escrituras do Antigo Testamento. Mas Priscila e Áquila, como bem instruídos que eram pelo apóstolo Paulo, perceberam que aquele homem não tinha um conhecimento completo a respeito de Jesus, ainda era levemente impreciso. Esperaram Apolo terminar de falar, chamaram Apolo para sua casa e ensinaram Apolo com clareza a respeito da pessoa de Jesus Cristo. A seguir, Apolo vai até a cidade de Corinto. Priscila e Áquila escrevem uma carta de recomendação. Apolo é recebido na igreja que havia sido instituída em Corinto, depois que Paulo ficou 1 ano e meio lá, e Apolo prega com poder, com ousadia, com precisão a respeito de Jesus Cristo. E um grande número de pessoas se converte. Priscila e Áquila não eram pastores ordenados de uma instituição religiosa, mas como casal segundo o coração de Deus, alcançados pela graça, eles viam como privilégio a oportunidade de pregar o Evangelho e de ajudar a dar esclarecimento àqueles que estavam ainda num processo de maturidade na compreensão de Jesus Cristo. Quando a gente, como casal, entende que é um privilégio falar a respeito de Jesus Cristo, nós não sabemos o que essa ação nossa gerará. Imagine você convidar um Apolo para a sua casa. Imagine você que tem uma rotina pesada como todo mundo tem. Levanta cedo, trabalha o dia inteiro. A mulher cuida de filho, prepara almoço, lava louça, e é serviço que não acaba, faz tarefa de menino, leva menino para a escola, é aquela luta, é aquela correria, já acorda cansado, dorme cansado, quando vê, já passou o dia, passou a semana, passou o mês, passou o ano. Mas imagina você, com sensibilidade espiritual, como casal. Olha, tem aquele jovem convertido, tem aquele adulto recém-convertido. Vamos trazer para a nossa casa uma vez por semana, começar um estudo bíblico com essa pessoa. Vamos acolher aquela família nova na igreja. Talvez vocês estarão acolhendo futuros Billy Graham que Deus vai levantar, futuros Hernandes Dias Lopes, Augustos Nicodemos, grandes pregadores. Que privilégio! Cabe a nós semear, cabe a nós voluntariar nossas vidas aos cuidados de Deus, para que Deus dê o crescimento à igreja que é dele. Aí nós vamos para 1 Coríntios capítulo 16. Eles estavam em Éfeso, né? Paulo volta para a cidade de Éfeso, e Paulo fica um tempo na cidade de Éfeso, só que Priscila e Áquila agora estão na cidade de Corinto. Eles haviam mudado de Éfeso, e não sabemos por que eles foram para Corinto, e Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, e olha só o que Paulo nos diz: as igrejas da província da Ásia mandam saudações, também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações do Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na casa deles. Perdão, eu dei a vocês informação errada. Paulo volta de onde ele estava, que era a terceira viagem missionária, aí ele volta para a cidade de Éfeso.
E lá na cidade de Éfeso, provavelmente ele se hospeda com Áquila e Priscila, mais uma vez. E ele escreve a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. Como Áquila e Priscila eram muito conhecidos dos coríntios, Paulo diz nas saudações: olha, Áquila e Priscila, manda um abraço a vocês. A igreja que está na casa desse casal, manda um abraço para vocês. Gente, que casal fantástico, né? Nós vemos esse casal passar por crise financeira, crise de mudança. Nós vemos esse casal ter interesse para beber da fonte de alguém sábio. Se você encontrar alguém versado na palavra de Deus, se você encontrar alguém que ame a Deus, se você tiver o privilégio de conviver com alguém que pode te abençoar com a palavra de Deus, cole nessa pessoa. Áquila e Priscila fizeram isso com Paulo. Ali está um homem versado nas Escrituras. Ali está um homem com unção espiritual. Colaram em Paulo. Aprenderam demais do apóstolo Paulo. Mais mudanças de Corinto para Éfeso. Agora se tornam pastores não ordenados, pastores não oficiais. Oportunidades. Veem Apolo, ensinam Apolo, consolidam a fé de Apolo. Apolo se torna um grande pregador na cidade de Corinto. Paulo volta, se hospeda de novo em Éfeso. Apolo já não está em Éfeso, está em Corinto. E Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E o que ele escreve é: olha, Priscila e Áquila gostam demais de vocês. Ele manda um abraço junto com a igreja que está na casa deles. No primeiro século não havia igreja como nós conhecemos. Isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. Isso aqui é um prédio onde a igreja de Jesus se reúne. Quando nós saímos daqui, este prédio fica vazio. E a igreja de Jesus se espalha pela cidade, para atuar como sal e luz, sendo professor na rede pública, sendo dona de casa enquanto cuida dos filhos. Embora a nossa cultura diga que uma mulher em casa não tem valor, e eu noto que mulheres têm até vergonha quando vão viajar, ou precisam dizer: qual a sua profissão? Sou do lar. Muitas mulheres ficam constrangidas em dizer isso. Não fique mais constrangida. Um dos fundadores dos Estados Unidos diziam que as mãos que balançam o berço governam a nação. Ser mãe é uma grande vocação. E você poder ser sal e luz entre os seus, nutrindo a consciência dos seus filhos, isso é uma grande ação missionária. Não havia os prédios como nós conhecemos, então a igreja se reunia nos lares. E Priscila e Áquila abrem sua casa para que os cristãos se reunissem, sob perseguição e ameaças, para aprender o Evangelho. Eles não param por aí. Eles mudam de novo. Paulo sai de Éfeso e vai até a cidade de Corinto. Quando Paulo está na cidade de Corinto, ele escreve a carta aos Romanos. E quando ele escreve a carta aos Romanos, Áquila e Priscila não estão mais em Éfeso, agora voltaram para Roma. E no capítulo 16 de Romanos, Paulo em Corinto, ao escrever essa carta aos Romanos, ele menciona, no capítulo 16, versos 3 a 6, saúdem Priscila e Áquila, que já estavam em Roma, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Eu lhes agradeço por isso, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Gente, esse é um casal que aonde Deus os leva, frutifica. Sou membro da igreja presbiteriana do setor sul. Sirvo a Deus com fidelidade, com zelo aqui. Mas por sua soberania e providência misteriosa, Deus me tira de Anápolis e me replanta em outra cidade do país. Sou crente, quero procurar uma igreja que prega o evangelho fielmente. Mas eu quero chegar lá e ficar caladinho, que eu quero descansar. Trabalhei muito. Esse não é o caso de Áquila e Priscila.
trabalham em Corinto porque amam a Jesus, se mudam para Éfeso, pregam o evangelho em Éfeso porque amam a Jesus, abrem sua casa, por alguma razão desconhecida, saem de Éfeso e voltam para a cidade de Roma, porque o decreto de Cláudio perdeu o efeito. E lá na cidade de Roma, eles não estão no anonimato, eles voltam a abrir sua casa para receber a igreja de Jesus. Aonde Deus planta, frutifica. Você tem essa visão? Por que Deus me tirou desse trabalho e me colocou nesse outro trabalho? Eu estava tão bem onde estava. Por que Deus está fazendo essas mudanças na minha vida? Por que Deus está me desconfortando, me tirando dessa zona de quietude? Deus tem planos maravilhosos que fogem à nossa compreensão e nenhum dos desígnios dele podem ser frustrados. Então louve a Deus por Ele estar desestabilizando sua vida. Porque Deus deseja usar você para ser bênção para outras pessoas. Tem uma coisa que eu contei para poucos. Eu nem sei se o Vilmar sabe dessa história. Eu estava muito confortável em Séries, havia plantado a igreja lá, indo para 10 anos, havia sido eleito para 5 anos na igreja. Estava em meu 2º ano. Pelas regras constitucionais, eu não poderia sair de Séries, porque eu tinha que cumprir os meus 5 anos. Um belo dia eu recebi uma ligação pela manhã, com a possibilidade de vir a Anápolis. Eu confesso que, imediatamente, o meu coração pensou, eu não posso, porque eu estou tão bem aqui. Eu era capelão da Uni Evangélica, do Colégio Álvaro de Melo, eu era o pregador da prefeitura da cidade, todas as inaugurações eu pregava, as escolas, tudo. Eu tinha paz na igreja, tinha discipulado todo mundo, plantado aquela igreja, minha família estava lá, minhas meninas tinham nascido, muitos amigos, parentes. Aí eu vim almoçar aqui em Anápolis, na época ainda existia Caiçara, né? Eu e os presbíteros da igreja. Eu saí daquele almoço, mas numa crise no meu coração. Eu fui daqui até em Séries, dirigindo a BR-153, na BR-153, numa crise, porque eu tinha certeza que Deus estava me desestabilizando. Aí, passou-se alguns dias, eu fui desobediente. Eu disse, não, preciso continuar em Séries, lembra disso, né, Vilmar? Exercendo minha missão e tudo. Eu não sei se o Vilmar sabe disso, porque ele é o único que está aqui, que estava naquele almoço. Daquele meu não, seguiu-se 20 dias, onde todas as noites, isso aqui está gravando, eu sou presbiteriano, calvinista reformado. Seguiu-se 20 noites, onde todas as noites eu sonhava com essa igreja, sem conhecer a igreja. Teve uma noite que eu dormi, tranquilamente, dormi rápido. No outro dia eu acordei, e é difícil explicar isso. Deus havia arrancado pela raiz o meu amor pela igreja que eu plantei, pela cidade onde eu cresci, e eu fiquei 20 dias numa apatia, que parecia uma profunda depressão. Até que eu precisei ligar novamente, e o meu não virou um sim, e Deus me trouxe para Anápolis, para o projeto de revitalização dessa comunidade. Eu não tenho a menor dúvidas de que Deus me arrancou e me replantou para um projeto muito maior que a minha vida, para algo muito maior do que eu. Então louve a Deus pelas mudanças que Deus executa em sua vida. Louve a Deus quando Ele te desestabiliza. Louve a Deus quando Ele te replanta. Louve a Deus quando Ele transtorna seus sonhos, seus projetos pessoais,
Porque os planos de Deus são melhores que os nossos, os caminhos de Deus são maiores que os nossos, os projetos de Deus são mais magníficos que os nossos não tem nada de magnífico, tem tudo a ver com ego, com vaidade pessoal. E esse casal frutifica onde Deus os planta. Mas Priscila e Áquila aparecem mais uma vez nas páginas do Novo Testamento. Agora é o ano 67 depois de Cristo. A primeira vez que Paulo os conhece era o ano 50. 17 anos depois, Paulo está preso, agora na cidade de Roma. E ele precisa escrever sua última carta, a segunda carta a Timóteo. E na cidade de Éfeso está o filho amado por Paulo, que é o jovem Timóteo. Timóteo era um pastor cansado, um pastor abatido. E Paulo precisava enviar gente de confiança para ajudar o jovem pastor Timóteo. E quem Paulo envia para a cidade de Éfeso para ajudar o jovem pastor Timóteo? Olha 2 Timóteo 4, versículo 19, que coisa mais linda. Dê saudações a Prisca e Áquila. Agora Paulo chama ela pelo apelido, o carinho. Timóteo, mande um abraço meu a Priscila e Áquila. Não estavam mais em Roma, agora em Éfeso, com um único propósito: ser bênção na vida daquele pastor abatido que era Timóteo. Que casal espetacular! Mudanças, crises, mas crescendo na fé, olhando para Jesus Cristo, aproveitando as oportunidades, se colocando à disposição de Deus para ser usados por Deus, aonde quer que Deus os plantava, pregando o Evangelho com amor, ajudando a consolidar a fé de pessoas menos maduras, como foi o caso de Apolo. Que casal fantástico, que time bonito. Quais são as lições que a gente aprende com Priscila e Áquila? Se você tem acompanhado nossos encontros às terças, você vai notar que tem uma diferença. Primeiro eu coloco lições da fulana de tal para as mulheres, não é isso? Depois lição do fulano de tal para os homens. Eu mudei. Quais lições nós aprendemos com esse casal? Porque Priscila e Áquila trabalham como dois lados de uma mesma moeda. Trabalham unidos mesmo. A moeda possui dois lados completamente diferentes, mas cada lado possui o mesmo valor. Embora cada um, Priscila e Áquila, possua particularidades, características que lhes são próprias, esse casal respeita as diferenças, resolvem as diferenças e trabalham como um time para viver em união, para a glória de Deus e para o bem do povo de Deus. E enquanto isso, nós notamos esse casal sem crise, eles amadureceram como casal. Então, quais são as lições que a gente aprende com esse casal? Tanto nós homens, quanto nós, as mulheres que aqui estão. A primeira lição: trabalhem como equipe. Homem e mulher casados foram unidos para terem unidade no propósito. Nosso lar existe para glorificar a Deus. Nossa missão é ser luz nesse mundo como família. Nós não nos casamos para sermos felizes, mas para refletir ao mundo a glória de Deus por meio das nossas vidas. As pessoas precisam ver a imagem de Jesus em nós. Então vamos lidar com as nossas diferenças com respeito. Nossas diferenças não podem servir de motivo para eclodir uma guerra em casa, mas as nossas diferenças devem ser utilizadas para a gente se complementar em missão para a glória de Deus. Aquilo, homem, que te difere de sua esposa é maravilhoso, porque ela vai complementar deficiências de sua vida e vice-versa. Celebre essas diferenças e alinhem o propósito de vocês como família. Trabalhem como equipe. Eu imagino
Apolo, Áquila e Priscila, na casa deles. Não sabemos se Áquila e Priscila levavam os estudos, pregavam. Talvez não. Pastor, eu não dou conta de pregar. Mas você pode abrir a tua casa e dizer para os irmãos que entram: sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. A minha casa é a casa de vocês. Talvez você pode abrir a sua casa e dizer: gente, eu não sei pregar ainda. Eu vou desenvolver algumas habilidades, mas minha casa está aberta. Eu não tenho muito dinheiro não, mas vai ter um chazinho aqui, aquele quissuco que é 100% veneno e 0% saúde. Vai ter um quissuco aqui, uma bolachinha Mabel, bolachinha de água e sal. E se tem alguém que mais maduro na fé, vem aqui pregar o evangelho. Eu quero receber o povo de Deus aqui na minha casa. Como Apolo e Priscila eram mais maduros, eu imagino Apolo estudando, Priscila lavando ali a área, colocando as cadeiras. Aí Apolo tomava um banho, se vestia, vinha, colocava alguma coisa para fazer de lanche ali, ajudava a sua esposa, colocava uma musiquinha de fundo, uma musiquinha ambiente, e recebiam as pessoas calorosamente em seu lar. Que coisa bonita! Eu imagino eles no século 21, à porta, recebendo as pessoas, com um sorriso nos lábios, um abraço caloroso, querendo saber o nome das pessoas, de onde vêm, quem são, ouvindo as pessoas depois, recebendo-as em sua casa, lanchando com elas depois do culto, para saber qual o nível de maturidade espiritual, e intencionalmente se prontificando a fim de ajudar aquelas pessoas a amadurecerem na fé. Que privilégio! Se você ajudar pessoas a amadurecerem na fé, sem saber, você pode estar discipulando um futuro Spurgeon, príncipe dos pregadores. Trabalhem como equipe. Tem tantas famílias, parece um corpo em convulsão. Você já viu alguém tendo convulsão? É uma das cenas mais constrangedoras. A gente não sabe o que fazer, fica perdido por alguns segundos ali. A cabeça vai para um lado, espumeja, o corpo vai para o outro. Assim é um casamento, onde não há unidade de propósitos. É a cabeça direcionando para um lado, o corpo para o outro. Trabalhem como equipe. Segunda lição que a gente aprende com esse casal é: amadureçam juntos na fé. Se você, homem, ama Jesus Cristo, e se você, mulher, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, aproveitem as oportunidades juntos para crescerem na fé. Esse casal bebeu da mesma fonte. E que fonte? Apóstolo Paulo. Talvez não dê para vocês seguirem no mesmo nível de maturidade espiritual. Isso vai divergir, porque nossa personalidade é diferente, nossa capacidade de assimilar é diferente, nosso chamado ministerial é diferente, mas o ideal é que tanto homem quanto mulher tenham como meta sempre um estimular o outro a amadurecer na fé, ainda que o nível seja diferente. Homens, estimulem suas esposas. Eu sei que haverá um grupo de discipulado para mulheres na igreja. Temos crianças pequenas. Bem, eu não vou porque é dia de passar a roupa das crianças, porque toda semana é só nesse horário que dá tempo. Meu bem, você vai participar desse discipulado. Ao fazer isso, você abençoa a sua vida. Porque quanto mais sua mulher amadurece na fé, mais sua família é abençoada. O marido diz: meu bem, haverá um grupo de estudo bíblico, toda terça-feira à noite. Por quê? Por que você está em casa vendo novela? Não é noite de ver série. Não é dia de futebol. Não é dia de pedalar. Não é hora da academia. Nós temos que crescer juntos, aproveitar esse conteúdo juntos. Amadureçam juntos na fé. E por fim, lições desse casal para os homens e mulheres: pratiquem a hospitalidade.
Pratiquem a hospitalidade. O autor aos Hebreus, no capítulo 13, vai nos dizer o seguinte: Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. Seja constante o amor entre irmãos, o amor fraternal. Ame o povo de Deus, ame seus irmãos em Cristo, constantemente. Não se esqueçam da hospitalidade. E olha o que o autor aos Hebreus vai dizer: pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Pastor, me explica esse texto, que eu nunca entendi esse negócio. O que é acolher anjo quando eu abro a minha casa? Gênesis capítulo 18 e Gênesis capítulo 19. Abraão estava vivendo sua rotina normal, viu 3 homens estranhos se aproximar, mas 3 homens que o cumprimentaram com educação, com respeito. Era uma realidade de deserto, de secura. O que Abraão fez? Meus amigos, venham, se hospedem comigo. Deu-lhes água, deu-lhe uma refeição. Quem eram aqueles 3 homens? Anjos do Senhor, que vieram trazer a Abraão a notícia de que Sodoma e Gomorra receberiam o juízo de Deus. Abraão intercede, mas Deus só revela os seus projetos a Abraão porque ele foi hospitaleiro com o anjo do Senhor. Porque um deles era o anjo do Senhor, Jesus Cristo. Os outros 2 eram mensageiros, anjos mensageiros. Aí, 2 desses anjos vão até a cidade de Ló, sobrinho de Abraão. Ló os recebe em sua casa. Sem o saber, Ló praticou a hospitalidade, recebendo anjos. Só depois é que os anjos revelaram a Ló os intentos de Deus de julgar as cidades da colina, Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. Pratique a hospitalidade. Não se esqueça disso, porque sem saber, você estará realizando um bem tão grande. Eu tenho uma lembrança tão bonita. Eu era novo, recém-convertido. Tinha um presbítero na igreja chamado Xisto Correia. O amor do Xisto era acolher os novos convertidos e apresentar a esses novos convertidos os princípios da fé cristã. Xisto era um homem semi-analfabeto, dono de uma retífica da cidade, trabalho duro, que lhe consumia muito tempo e energia. Mas eu me lembro do Xisto me receber em sua casa à noite, já idoso, com sua esposa, Dona Seré, Serenice o nome dela. Dona Seré coava um cafezinho, assava um pãozinho de queijo e me recebia, só a mim, jovem recém-convertido, para a gente conversar sobre a Bíblia, para me instruir nos princípios elementares da fé. Como a vida do Xisto foi bênção para a minha vida. E eu não tenho a menor sombra de dúvida que há vidas de outras pessoas aqui que podem ser ricamente abençoadas através de você, marido, de você, esposa, de vocês, casal, trabalhando como um time para a glória de Deus. Pratiquem a hospitalidade. Uma palavra final para os casais e para a família. Eu quero relembrar a vocês 2 textos bíblicos. O primeiro é este de Filipenses. Paulo dá a ordem: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O casal já é uma só carne. Fisicamente, o ato sexual representa isso. Por isso que o sexo antes do casamento é algo tão sério. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, que quando o homem se junta com a mulher, no caso tinha homens se deitando com prostitutas cultuais na cidade de Corinto, aquilo era tão sério, porque eles se tornavam uma só carne. Então, através do casamento, homem e mulher já foram feitos uma só carne, mas precisam desenvolver ao longo da jornada essa mesma unidade, no propósito, no respeito, no amor,
na compreensão, nos objetivos. É o que Paulo diz, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente, não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Isso pode revolucionar nossos lares, quando a gente tem em vista o interesse do outro. E por fim, o último texto que eu deixo, encerrando essa série de mensagens, Uma Família Segundo o Coração de Deus, é Efésios 4, versos 29 a 32. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Isso é uma ordem. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente aquela que vai ajudar na edificação, vai crescer o outro, conforme a necessidade. A gente não precisa falar tudo o que pensa. Eu sou assim, eu falo o que penso. Sou verdadeiro. Eu sou verdadeira, sou autêntica. Não. Você é tolo. Você é tola. Porque a Bíblia diz que peca quem é precipitado. Então, muitas coisas que a gente acha que devia falar, tem que passar pelo filtro. É o momento certo. Vai edificar o outro? Vai colaborar para a minha família? Ou vai gerar contendas? Se nesse momento vai gerar contendas, espere. Reformule. Veja se realmente a fala que você quer trazer é fundamental. E olha só, e que a sua fala transmita graça àqueles que te ouvem. Seja abençoadora para a sua casa. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque vocês foram selados para o dia da redenção. Vocês foram salvos por meio da obra de Jesus Cristo. E como eu não entristeço o Espírito Santo de Deus? Que não haja no meio de vocês amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia. O que é blasfêmia, pastor? Blasfêmia é quando eu falo algo para maltratar o outro, prejudicar o outro, denegrir o outro, desrespeitar o outro. Se ainda tem outros adjetivos, Paulo não menciona. Ele diz, bem como qualquer outro tipo de maldade. Tudo bem, como é que eu vou viver então cheio do Espírito na minha casa? Sejam bondosos, sejam compassivos, misericordiosos uns com os outros, perdoem uns aos outros. Por que eu tenho que perdoar? Porque Cristo Jesus te perdoou, sendo você o maior de todos os pecadores, porque você recebeu perdão total dos pecados do passado, presente, inclusive dos pecados do futuro, porque já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Perdoem-se, diariamente, várias vezes por dia, quantas vezes forem necessárias. Utilize os lábios de vocês como instrumento de graça, como mel que é doce, alegra a alma. Fale no momento certo, pondere se é necessário falar, abandone a ira, a amargura, a gritaria, diga não à gritaria em sua casa, e se vista com a obra que Jesus Cristo realizou em você, se vista com as virtudes do Espírito Santo que já habita em você. Que virtudes são essas? Bondade, compaixão, perdão. E a gente deve incluir aqui o amor, que é o serviço pelo outro.